A maioria dos investidores foca em dividendos não somente quando estão investindo aqui na nossa bolsa brasileira, mas quando vão dolarizar sua carteira, procurar os investimentos no exterior, eles levam junto esse viés de buscar os ativos que pagam mais dividendos. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de te explicar quais são as consequências de você investir no exterior focado em dividendos. Bom, se você já investe aqui no Brasil, você já sabe que não há incidência de imposto de renda em cima dos dividendos que as empresas brasileiras pagam para os seus investidores. Tanto que se você já investe, você já deve estar acostumado ou acostumada a lá na sua declaração anual de imposto de renda, colocar lá os dividendos que você recebeu no último ano inteiro naquela ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, lembra? Mas a grande questão é que, para quem mora no Brasil e está investindo no exterior por meio das bolsas norte-americanas, que é o caminho mais comum que a maioria das pessoas vai escolher mesmo, existe um imposto de 30% em cima dos dividendos. Então, para você entender, com clareza, a cada $1 que qualquer empresa norte-americana pague para os seus investidores, para nós brasileiros, 30 centavos de dólar já vai ficar retido na fonte lá nos Estados Unidos e só vai cair para nós aqui na nossa corretora no Brasil, independente de qual corretora você está usando para acessar as bolsas norte-americanas, vai vir só 70 centavos de dólar para nós brasileiros. Então isso é um grande desconto e que faz diferença no fim das contas. E antes que eu continue esse conteúdo, eu já faço uma pausinha aqui para te pedir uma curtida nesse vídeo, que isso me ajuda muito, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Sobre a questão dos dividendos, então, recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre o problema de investir focado em empresas boas pagadoras de dividendo, porque eu expliquei lá que quanto mais dividendo uma empresa paga, menos a cota daquele ativo se valoriza ao longo do tempo, ou seja, se você quer enriquecer, você não pode focar em empresas que pagam muito dividendo, porque a cota delas, que é o que vai fazer diferença lá no volume do seu patrimônio, não vai crescer tanto assim comparado com outras empresas que pagam menos dividendo. Então, se você não assistiu esse vídeo, aproveita para assistir aqui depois desse para você entender direitinho. Lá eu explico com mais detalhes. E essa lógica de que quanto mais dividendo uma empresa te paga, menos chance você tem de enriquecer investindo nela, ela também é válida para os investimentos no exterior. É a mesma lógica, só que investindo lá você ainda tem esse agravante do imposto de 30% em cima dos dividendos, que aqui para nós que investimos na bolsa brasileira, se você está investindo só em ações brasileiras, os dividendos são isentos. Então, muitas pessoas não se atentam para esse detalhe de que os dividendos lá dos Estados Unidos, para nós brasileiros, tem esse imposto de 30%. Então, presta muita atenção nisso. Antes de você investir o seu dinheiro em um ativo no exterior focado em dividendo, pensa 2 vezes, faça as contas, avalie isso muito bem para ver se realmente compensa para você. E para você ter uma ideia de quão discrepante pode ser o seu retorno se você investe numa empresa no exterior focada em valorização da cota ou investe em uma empresa focada em distribuição de dividendos, eu vou mostrar para você aqui uma simulação simples com 2 ativos só que eu escolhi que tem uma diferença grande no tanto de dividendo que eles pagam para o investidor. E a primeira que eu escolhi é a Nvidia. Por que eu escolhi a Nvidia? Porque olha o dividend yield dela atualmente, 0,02%. Isso não é nada, né? Quem investe aqui no Brasil em empresas boas pagadoras de dividendo vai rir de um dividend yield desse. Veja que nos últimos 12 meses completos, ela só pagou 0,04, ou seja, 4 centavos de dólar por ação que o investidor tenha. E a ação dela não é muito baratinha, $179 cada ação. Então ela paga muito pouco dividendo, é quase nada mesmo. E se você descer aqui um pouquinho, esse site vai te mostrar a distribuição dos dividendos. Geralmente, você pode ver, de 2015 até 2025, tem sido 1, 2, 3, 4 vezes ao ano. Então ela paga pouco e paga 4 vezes. Aí eu gostaria de comparar a Nvidia com o Realty Income Corporation. E essa ação aqui já é um REIT, ela não é de empresas, né? São vários imóveis que tem aqui na sua composição. E se você olhar, tem um dividend yield
considerado alto, que é de 5,59%. Nos últimos 12 meses, ela pagou $3,19 por cada ação que o investidor tenha, sendo que cada papel dela, cada cota, custa quase 1/3 do preço das ações da Nvidia. E se a gente desce um pouquinho aqui para ver quando ela distribui esses dividendos, a gente vê que é mensalmente. Então imagina que legal, você receber muito mais dividendo do que a Nvidia paga, receber todos os meses, que seria muito melhor em termos de planejamento de renda passiva, e você recebe um valor muito maior por vezes. Então, a princípio, pontos na frente para essa ação. Só que agora eu quero te mostrar o quanto você teria ganhado, o quanto você teria multiplicado o seu investimento inicial nesses dois ativos, Vamos supor que você investiu a mesma quantidade de dinheiro nos dois lá no mesmo tempo e segurou esse investimento aí ao longo de anos. Para isso eu vou usar aqui o Mais Retorno, que é um site em português mesmo, gratuito, fácil de você acessar aí na sua casa. E aí o que eu coloquei foi o Realty Income Corporation, que é essa ação de REITs, de imóveis, que paga mais dividendo, com a Nvidia Corporation. Aqui ele coloca pra gente, olha, o retorno ótimo, ele organiza aqui, ele está considerando desde 1999 até o ano atual em que eu tô gravando esse vídeo, que é 2025. E aí, se a gente pega bem aqui no finalzinho, você já percebeu claramente que as duas linhas têm desempenho muito diferentes. A Nvidia, que é esse azul petróleo aqui em cima, tem um desempenho muito superior. Mas para você ter ideia de quão superior vamos olhar esses números aqui, A Nvidia, de 1999 até 2025, são praticamente 25 anos, vamos colocar assim, ela teve um retorno acumulado nesses anos de 455.000%, enquanto o O teve um retorno acumulado de 2.100%. Se a gente pega o retorno da Nvidia e divide pelo retorno do O, 455.000 dividido por 2.000 vai dar aproximadamente 212. Isso significa que nesses 25 anos o retorno que a Nvidia entregou para o investidor foi 212 vezes maior que o retorno do O, que paga dividendo muito mais do que a Nvidia, que paga dividendo todos os meses, diferente da Nvidia. Mas tá vendo que dividendo não é tudo? E onde eu quero chegar com esse vídeo? Eu quero provocar em você a reflexão de que mesmo que você queira formar renda passiva para você usar no futuro, isso não significa que você deva focar os seus investimentos em ações, seja aqui no Brasil, seja no exterior, em ações boas pagadoras de dividendo. Por quê? Se você focar em ações boas de verdade, cuja cota vai se valorizar, olha o exemplo que eu dei da Nvidia. Se você multiplica o seu dinheiro com a Nvidia, quando chegar a fase lá da sua vida que você vai estar querendo começar a usar a renda passiva, mesmo que você não esteja recebendo, como ela paga poucos dividendos ali, você não esteja recebendo todos os meses e nem um tanto suficiente para você viver confortavelmente, você pode começar a vender uma partezinha pequena do seu capital total investido naquele ativo que se valorizou bastante, mesmo que você precise pagar o ganho de capital, porque agora, a partir desse ano de 2025, sempre que você vende um investimento seu no exterior, você tem que pagar o ganho de capital. Ele incide não sobre o montante total que você tem investido, é só sobre a diferença entre o valor pelo qual você vendeu o ativo e o valor pelo qual você comprou, Você paga 15% de imposto em cima dessa diferença. Então, a reflexão que eu gostaria de provocar em você com esse vídeo é que, em muitos casos, se você quer lá na frente na sua vida ter renda passiva, não significa que você tenha que desde já ficar investindo somente em ações pagadoras de dividendo. Se você focar e escolher boas ações cuja cota vai se valorizar bastante ao longo dos anos, no caso dos investimentos no exterior, que são muito mais rentáveis que os do Brasil, na maioria dos casos, você vai poder ir vendendo uma parte deles a cada mês, um pouquinho, que não faça diferença no seu patrimônio lá na frente, e mesmo pagando o ganho de capital lá na sua declaração anual de imposto de renda, que a partir de 2025
embora tenha esse imposto, ficou muito fácil, ele é calculado automaticamente à medida que você vai preenchendo os dados lá de quanto você vendeu, então tá fácil fazer isso, não é difícil. Ainda assim, vai sobrar um lucro muito maior para você do que se você estivesse investindo no exterior focado ou focada em ações boas pagadoras de dividendo. Então é a mesma lógica aqui para o Brasil, só que lá tem o agravante do imposto de 30%. Então o que sobra para você dos dividendos é muito menos. De forma que, se você está investindo na Bolsa Brasileira, em ações brasileiras, nem sempre compensa você focar nas boas pagadoras de dividendo. E imagina lá fora, então, que ainda tem esse imposto de 30%. Então fica aqui o meu alerta para você pensar 2, 3 vezes antes de você focar o seu investimento no exterior em dividendos. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita também para mandá-lo para outras pessoas que você conhece, que podem estar querendo começar a investir no exterior ou já começaram a investir, mas ainda tem muitas dúvidas. Talvez ele esclareça alguma coisa para elas. Obrigada pela sua atenção e até um próximo vídeo.